Nessas últimas semanas, acontecimentos culturais têm suscitado a atenção de muitas pessoas ao redor do mundo. E é muito provável que você já saiba quais acontecimentos eu me refiro. Do tapa de Will Smith em uma cerimônia de entrega dos Oscars e do sucesso global do clipe Envolver de Anitta. Mas sobre a Anitta e o seu clipe Envolver falarei no próximo vídeo, caso contrário os anidetes não verão este vídeo. Antes de tudo, deixa aquele like, comenta, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para as notificações. Na noite de domingo, dia 27 deste mês, por ocasião da cerimônia de entrega dos Oscars, Will Smith se levantou e foi até o palco e golpeou o comediante Chris Rock por causa de uma piada asquerosa e extremamente estúpida sobre a cabeça raspada de Jada Smith, esposa de Will. A esposa de Will Smith sofre de uma doença chamada alopécia, que é uma condição autoimune associada à queda de cabelos ou pelos do corpo, tanto de homens como de mulheres, que pode ser causada por vários e diversos fatores. Vejamos então o que Chris Rock falou na piada, abre aspas, Jada, eu te amo, até o limite da honra 2, mal posso esperar para ver, está certo? A referência era o filme intitulado no Brasil Até o Limite da Honra, em que Demi Moore raspou a cabeça para representar uma candidata do Navy SEALs da Marinha Americana. A primeira coisa a se dizer acerca disso é que a sociedade em que vivemos, infelizmente, não possui nenhum limite ao que tange as piadas e o humor de modo geral. As pessoas que são alvos desse tipo de humor podem sentir-se extremamente violadas e ofendidas. Isso nada mais demonstra um mundo insensível e aversivo à dor e ao bem-estar do seu próximo. Uma sociedade que se alegra, ri, propaga sua satisfação à custa da dor e infelicidade alheia. A segunda coisa a se dizer são os aplausos e os louvores que o mundo deu e continua dando a essa atitude agressiva como representatividade de masculinidade, mas com certeza não bíblica. Para o homem natural, esta atitude é altamente correta por se tratar de uma defesa à esposa ou à família. O que podemos concluir que isto é uma espécie de valorização do ato de violência, em nome da proteção da família. Mas até aqui está tudo bem, por se tratar de homens naturais valorizando um ato natural dentro da esfera sem Deus. Mas o problema maior não reside no fato de homens naturais, ou homens sem Deus, aplaudirem e louvarem tal atitude, mas sim o fato de crentes concordarem e até de certa forma promoverem como novo padrão de masculinidade não bíblica o ato de Will Smith. Inclusive, uma pastora no Instagram escreve, abre aspas, um homem, entre parênteses, heterossexual, que não se identifica com a reação do Will, certamente é ou será um péssimo marido. Mesmo escrevendo depois no mesmo post que era contra a violência, que não achou certo o tapa de Will em Chris Rock, mas que, em sua opinião, ele mereceu. E com certeza essa pastora esqueceu de fundamentar sua opinião nas escrituras, assim como muitos cristãos estão fazendo. Como cristão, e aqui eu me dirijo especificamente aos cristãos, qualquer que seja a nossa reação desencadeada pela ação estúpida alheia ou por motivos factualmente agravantes como estresse e outros fatores emocionais ou psicológicos extremamente difíceis de suportar, que inclusive impulsionou Will Smith a defender a sua mulher desta forma, nada justifica um ato de agressão física. E, bom, eu sei que haverá perguntas empáticas acerca disso, como por exemplo, e você não faria o mesmo no lugar dele? Possivelmente, agiria como ele numa situação conflitante, que deu origem a uma intensa pressão emocional e que consequentemente exigiu uma resposta como a reação agressiva de Will. Todavia, mesmo que algum de nós reagisse de forma agressiva, isso nunca serviria de padrão ético-moral em resposta a uma ofensa verbal. Nas Escrituras, no capítulo 18 do livro de João, a partir do versículo 1, o nosso Senhor Jesus, cercado por um grupo de soldados, e obviamente ele estava ali sob tensão emocional, ordena que Pedro, Simão, guarde a sua espada em reação ao ato violento do mesmo. Em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 67, o nosso Senhor Jesus é esbofeteado e zombado. Entretanto, sem reagir, não houve reação agressiva por causa de ofensas verbais. O autodomínio é a atitude bíblica a adotar, mesmo que humanamente falando é difícil
na hora que nós estamos sendo ofendidos ou pessoas de nossa família, especificamente nossa esposa. Todavia, o nascido de Deus possui essa característica de autocontrole cravada pelo Espírito Santo em seu caráter, conforme Gálatas capítulo 5 e versículo 23. É importante ressaltar que eu não estou querendo dizer com isso, em um caso mais tenso, como por exemplo uma agressão à esposa ou a seus filhos, a Bíblia proíba o uso da força, que nesse caso é o último recurso para conter a agressão e assim proteger a sua família. A agressão é uma reação à agressão física, com o objetivo de proteger alguém. Um pastor conhecido disse algo extremamente importante acerca disso. Homem, defenda quem você ama, mas saiba defender para não virar um tolo na vontade de ser um herói. Deus quer que nos conformemos a seu padrão de ação e reação diante das ofensas e escárnios. Ser homem ou macho, como alguns falam, na ação e reação, no ato de proteger a esposa diante de uma piada estúpida, reside na escolha metódica e sábia de recursos coerentes e bíblicos que, consequentemente, proclamarão a glória de Deus. Esse deve ser o caráter e padrão bíblico de masculinidade para todos nós cristãos. Por outro lado, não use o humor para sorrir de sofrimento alheio. Não use o humor para causar desconforto e violência psicológica nas pessoas que sofrem por determinada doença, que estão debaixo de uma condição médica complicada. E também não revida com violência ofensas e zombarias como Cristo não fez pendurado na cruz do Calvário. Siga pela graça de Deus o padrão bíblico de ética e moral e seja a imagem de Cristo neste mundo sombrio que aplaude agressões e que, infelizmente, também ri de piadas estúpidas. Que Deus te abençoe.